Em uma tarde abafada no interior de Portugal, durante a inauguração de um centro cultural, um empresário milionário, conhecido por sua discrição e vida controlada, tem sua rotina virada do avesso. Enquanto cumprimenta as crianças presentes, ele congela diante de um menino tímido de 7 anos. A razão? Uma marca de nascença idêntica à da sua esposa. Mesma forma, mesmo lugar, mesma intensidade. A partir desse momento, tudo o que ele achava saber sobre sua vida, seu casamento e até sua própria identidade começa a desmoronar. Mas essa história está apenas começando. Se você gosta de histórias que envolvem segredos de família, emoções à flor da pele e reviravoltas inesperadas, curta esse vídeo, comenta aqui de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder os próximos episódios. Vamos seguir juntos nessa jornada cheia de mistérios, reencontros e descobertas surpreendentes. A tarde estava quente, o tipo de calor que fazia o ar vibrar acima das calçadas de pedra e deixava os sinos da igreja parecerem ainda mais distantes, como se viessem de outro tempo. O centro cultural recém-inaugurado, com suas janelas amplas e fachada branca de inspiração mourisca, estava repleto de convidados. Havia crianças correndo entre as esculturas modernas, senhoras com leques bordados conversando sob a sombra de oliveiras, e fotógrafos se revezando entre flashes e poses combinadas. O anfitrião do evento, um dos empresários mais conhecidos da região, mantinha sua habitual postura discreta. Homem de presença elegante, barba bem cuidada e olhos que nunca sorriam antes da boca, ele era conhecido por sua eficiência silenciosa, sua generosidade reservada e seu compromisso quase obsessivo com o controle. Aquela inauguração era um projeto pessoal, uma tentativa de devolver à comunidade algo mais que hotéis e resorts de luxo. Tudo corria como previsto, até que ele viu o menino. A princípio, foi apenas uma cena entre outras, uma senhora de cabelos brancos guiando uma criança pela mão. O menino usava uma camisa de linho clara, calças um pouco largas demais, e carregava um ar de timidez que o destacava entre os demais. Mas quando o empresário se aproximou para entregar um pequeno brinde, uma lembrança do evento para os pequenos, a criança virou-se para ele, revelando o pescoço. E ali, entre o colarinho e a pele, ele viu uma marca. Exatamente igual. Uma meia-lua marrom clara, um leve relevo sob a pele. No mesmo ponto onde sua esposa tinha aquela mancha desde sempre, um detalhe íntimo, quase sagrado para ele, algo que ela dizia ser de família, herança da minha avó. Ele engoliu em seco. O mundo pareceu inclinar-se de leve. "Posso ajudar?" perguntou a senhora, notando o olhar fixo do homem sobre o menino. Ele piscou, recompôs-se. "Desculpe, acho que me distraí", disse, sem conseguir afastar os olhos da marca. "Este é o meu neto", disse ela, sorrindo com orgulho contido. "Um pouco tímido, mas muito esperto." "É um prazer conhecê-lo", disse o empresário, estendendo a mão. O menino olhou para ela, depois para a avó, e finalmente apertou com hesitação. Seu toque era leve, quase ausente. "Qual é o nome dele?" arriscou o homem. "Preferimos não expor muito", disse a avó, cuidadosa. "Somos de um vilarejo ali perto. Viemos só por causa do evento. Ele adora música, e falaram que haveria uma apresentação." "Música?" Ele sentiu um arrepio. Sua esposa era pianista clássica. Tinha um ouvido absoluto desde a infância. "Sim", continuou a senhora. "Aprende rápido. Acha as notas sozinho. Nunca teve aula formal." O empresário respirou fundo. Tentou sorrir. Agradeceu a presença dos dois e afastou-se, mas não conseguiu seguir com o evento. O resto da tarde passou como um borrão: discursos, palmas, sorrisos forçados. O menino, com sua marca impossível, tinha plantado uma dúvida silenciosa que não o deixava. Ao voltar para casa naquela noite, encontrou sua esposa no terraço, olhando o horizonte. O vestido de linho azul balançava com a brisa morna da noite, e ela tocava uma melodia suave ao piano portátil que mantinham ali para os fins de tarde. Ele se aproximou devagar, observando a nuca dela. A marca estava lá, como sempre. A meia-lua, perfeita. "Você tem mesmo certeza de que essa marca é da sua avó?" perguntou, tentando soar casual. Ela parou de tocar. Virou-se, surpresa. "Que pergunta é essa?" "Só curiosidade", disse ele,
sentando-se ao lado dela. Vi um menino hoje com uma marca idêntica. Idêntica? Ela desviou o olhar, mexeu nos cabelos, cobrindo a nuca. Às vezes, a natureza repete padrões, ou talvez nem seja tão parecida assim. Ele não insistiu, mas por dentro, algo tinha mudado. Uma semente fora plantada. Nos dias seguintes, passou a investigar o nome da senhora que o menino chamava de avó. Não encontrou registro em redes sociais, nem nos convites do evento. Teve que pedir à sua assessora uma lista extraoficial, contendo os nomes dos visitantes que passaram pela recepção. Demorou, mas achou. O nome era modesto, acompanhado por um endereço rural, quase esquecido, entre montes de vinhedos e estradas de terra. O vilarejo tinha menos de 300 habitantes. E, ao investigar um pouco mais, descobriu algo ainda mais intrigante. Sua esposa já havia feito doações generosas a um convento próximo dali, anos antes de o conhecer. Na noite seguinte, ele comentou sobre o convento. Lembra quando fizemos aquela doação para o centro de acolhimento no norte? Disse ele, fingindo desinteresse. Sim, claro, respondeu ela, sem levantar os olhos do livro. Você já ajudou alguma instituição aqui por perto? Ela hesitou. Virou a página devagar. Sim, há muito tempo. Uma amiga da família frequentava um convento aqui perto. Achei bonito o trabalho delas. Nunca me contou isso. Não achei importante, disse ela, com um sorriso tenso. Faz tanto tempo. Mas agora ele sabia que havia algo a mais. Começou a pensar no menino de novo. Na sua timidez. No talento para a música. Na marca. No fundo, ele sabia que não era coincidência. O vilarejo parecia ter parado no tempo. A estrada de terra batida serpenteava entre colinas douradas, onde oliveiras antigas se inclinavam como guardiãs de segredos antigos. O empresário desceu do carro com cautela, sentindo o solo quente sob os sapatos bem polidos. Havia decidido visitar o local sem avisar ninguém. Nem sua esposa sabia. Estava ali para procurar respostas. Ou, ao menos, tentar entender por que aquele menino, com sua marca, seu talento e seu olhar familiar, mexera tanto com ele. A vila era pequena, humilde, mas bem cuidada. As casas de cal branca refletiam o sol, e o cheiro de pão recém-assado escapava de janelas entreabertas. Pediu informações no pequeno café da praça. Uma senhora de lenço florido, desconfiada, disse que conhecia a avó do menino, Dona Laurinda, morava perto da Capela Velha, lá no alto do monte, depois da ponte de pedra. Agradeceu e seguiu a pé, tentando não chamar atenção. A casa era simples, de fachada azul desbotada. Um quintal com galinhas, vasos de manjerona e um banco de madeira desgastado. Bateu na porta com certa hesitação. Quem atendeu foi o próprio menino. Olá, disse o empresário, com uma tentativa de sorriso. Lembra de mim? O menino assentiu, tímido, segurando a porta com força. Sua avó está? Laurinda apareceu logo atrás, secando as mãos no avental. Tinha o mesmo olhar tranquilo do dia da inauguração, mas agora havia um leve vinco de preocupação entre as sobrancelhas. Boa tarde. Não esperava a visita. Eu queria conversar, se for possível. Ela hesitou, depois assentiu e o convidou a entrar. O interior da casa era simples, mas acolhedor. Fotografias antigas nas paredes, móveis antigos, cheiro de alecrim. Sentaram-se à mesa da cozinha, enquanto o menino se retirava discretamente para o quintal. Imagino que não seja uma visita qualquer, disse Laurinda. A senhora me disse que é a avó do menino. Mas posso perguntar sobre os pais dele? Laurinda desviou o olhar, apertando as mãos no colo. A mãe dele era minha filha. Uma moça muito sensível, boa. Viveu aqui até a adolescência. Depois, foi embora para estudar. Quando voltou, estava grávida. Nunca contou quem era o pai. E, pouco depois, decidiu deixar o menino comigo. Disse que precisava de um tempo. Nunca mais voltou. E a senhora nunca tentou procurá-la. Procurei, claro. Mas era como se ela tivesse desaparecido. O empresário sentiu um nó no estômago.
Aquilo não era só uma história de abandono. Havia buracos demais, lacunas demais. A senhora lembra onde ela estudou? Ou onde poderia ter ido? Laurinda pensou por um momento. Ela falava de um convento, um lugar onde se sentia em paz. Perto daqui. Um retiro, talvez. Eu nunca fui. Ela só dizia que era especial, onde mulheres encontravam refúgio. O empresário anotou mentalmente. Era o mesmo lugar que sua esposa mencionara, anos antes, como sendo de uma amiga da família. Ao sair da casa, a cabeça doía com perguntas. O calor parecia mais forte, o ar mais denso. O menino estava sentado sob uma árvore, tocando uma pequena flauta de madeira. A melodia era suave, precisa, familiar. Ele se abaixou e escutou por alguns segundos. Quem te ensinou isso? Ninguém, respondeu o menino. Ouvi uma vez. E guardei. A melodia era a mesma que sua esposa tocava às vezes, quando achava que estava sozinha. O empresário voltou para a cidade sem conseguir tirar o som da cabeça. Passou a noite em claro, ouvindo a respiração calma da esposa ao lado. Quis perguntar, confrontá-la. Mas algo o detinha. Talvez fosse medo. Talvez fosse respeito. Nos dias que seguiram, decidiu visitar o tal convento. Era uma construção antiga, em pedra clara, cercada por campos de lavanda e hortas. Um lugar silencioso, quase etéreo. As freiras o receberam com educação, mas pouca informação. Disseram que muitas mulheres passavam por ali em momentos de transição. Algumas deixavam nomes falsos. Outras, apenas histórias que não queriam carregar mais. Quando ele mostrou uma foto de sua esposa, as irmãs trocaram olhares. Uma delas, mais velha, finalmente falou: essa moça frequentava nossos retiros. Era muito reservada, sensível. Chegou com uma dor grande no peito e um desejo profundo de esquecer. A senhora sabe se ela teve alguma ligação com uma jovem chamada Laurinda? A freira hesitou. Depois, olhou para a cruz na parede. Essas histórias não nos pertencem. Só o tempo pode revelar o que está escondido. O empresário voltou ainda mais inquieto. Agora havia uma linha traçada entre sua esposa, a avó do menino e aquele convento. Mas ainda era tudo nevoado. Na semana seguinte, organizou uma visita com sua esposa ao campo. Disse que queria mostrar um novo projeto em um vilarejo. Ela aceitou, curiosa. Durante o trajeto, ele observava seu rosto com atenção, procurando sinais. Ela falava pouco. Parecia inquieta. Quando se aproximaram da vila, seu olhar mudou. Esse lugar, murmurou. Já estive aqui. Ele fingiu surpresa. Ah, é. Quando? Não sei. Sinto como se já tivesse caminhado por essas ruas. Mas não lembro quando. Ele parou o carro perto da capela velha. Ela olhou para o alto do monte, onde a casa azul desbotada se escondia entre as árvores. Aquele lugar, sussurrou. É estranho. Parece que algo dentro de mim reconhece. Ela ficou em silêncio. Depois olhou para ele. Por que estamos aqui? Ele não respondeu de imediato. A brisa morna bagunçava os cabelos dela, e seus olhos estavam úmidos. Porque talvez você tenha deixado parte da sua história aqui. E talvez alguém esteja esperando por você. O silêncio entre eles parecia mais alto que o som dos grilos ao entardecer. A esposa permanecia imóvel, com os olhos fixos na casa azul que se erguia no alto do monte. Por um momento, o empresário quase pensou em desistir. Talvez fosse crueldade trazê-la ali sem aviso. Mas havia algo naquela hesitação dela, naquela espécie de reconhecimento confuso, que o fez acreditar. Ela precisava estar ali. Eles precisavam. Quer subir comigo? Perguntou ele, com voz baixa, quase pedindo permissão. Ela demorou a responder. Depois assentiu com um movimento leve da cabeça. Caminharam em silêncio pela trilha de pedras, ladeados por árvores baixas e o cheiro marcante de eucalipto. O vento soprava devagar, e as folhas dançavam ao redor deles como se conhecessem o caminho.
Quando chegaram à frente da casa, Laurinda apareceu à porta com um pano nas mãos, surpresa com a visita. O empresário se adiantou, sem dizer muito. A esposa ficou atrás, como se estivesse presa ao chão. Laurinda olhou para ela, com um gesto involuntário de surpresa no rosto, uma leve abertura dos lábios, como se algo antigo se ativasse. "Podemos entrar?" perguntou o empresário. A avó assentiu, abrindo a porta com um gesto gentil. A esposa entrou devagar, os olhos varrendo o ambiente como se procurassem memórias nos objetos. Parou diante da estante de livros, depois diante de um retrato antigo, uma mulher jovem, com olhos claros e expressão melancólica. "Quem é essa?" perguntou ela, quase sussurrando. "Minha filha", respondeu Laurinda, com uma tristeza contida. "Ela partiu há muitos anos." A esposa virou-se. Havia um tremor no canto dos olhos. "É estranho. Parece que eu já vi esse rosto antes. Ou talvez tenha sonhado com ele." Laurinda a olhava com intensidade. Aproximou-se, mas com delicadeza. Parou a menos de 1 metro dela. O empresário observava, em silêncio, o desenrolar daquela tensão invisível. "Eu sei quem você é", disse Laurinda, com uma voz mais baixa, como se falasse com a lembrança de alguém. "Ou melhor, acho que sempre soube. Mas precisei ver de perto para ter certeza." A esposa arregalou os olhos. "Como assim?" Laurinda olhou para o empresário, depois para a mulher. "Você era muito jovem. E assustada. Veio para o convento com uma mala pequena, um olhar perdido. Ficou poucos meses. Depois, foi embora sem dizer nada. Mas antes disso, deixou um bebê nos meus braços. Disse que precisava que ele estivesse seguro. Que voltaria um dia." O silêncio explodiu dentro da sala como uma tempestade. A esposa sentou-se na cadeira mais próxima, pálida. Isso não é possível. Eu não tenho filhos." "Não lembrava", corrigiu Laurinda. "O que quer que tenha acontecido, você bloqueou. Aquelas mulheres do convento contaram depois. Disseram que foi um parto difícil, que você chorava sem parar. E depois, sumiu. Um dos médicos disse que poderia ter sofrido um trauma. Esquecimento seletivo, disseram. Ela apertava as têmporas com força. Isso é uma loucura. E, no entanto, é verdade", disse Laurinda, abrindo uma pequena caixa que tirou do armário. De dentro, retirou um envelope envelhecido com um nome escrito à mão. O nome dela. A esposa pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia uma carta, com sua própria letra. A leitura foi lenta, dolorosa. O conteúdo falava de medo, de inadequação, de não saber cuidar de alguém tão pequeno. Mas também de amor, de promessas, de reencontros. "Meu Deus", sussurrou ela. "Isso é real?" "É", disse o empresário, ajoelhando-se diante dela. "É por isso que vi aquele menino e senti algo. Ele tem sua marca. O seu domingo. E agora, você tem a chance de lembrar." A esposa levantou os olhos para Laurinda, e pela primeira vez não havia negação ali. Havia confusão, sim, mas também algo mais profundo, reconhecimento. "Posso vê-lo?" Laurinda sorriu com um misto de dor e esperança. "Está no quintal, tocando. Ele faz isso quando está nervoso." A esposa se levantou devagar, como se estivesse reaprendendo a caminhar. Atravessou a casa e parou na soleira da porta dos fundos. Lá, sob a sombra da figueira, o menino tocava sua flauta. Ela o observou por um longo tempo. Depois, sem dizer nada, sentou-se ao lado dele. Ele parou de tocar. "Oi", disse ela. "Oi. Você gosta de música?" Ele assentiu. "Eu também." Um momento de silêncio. Ela hesitou, depois estendeu a mão. O menino a segurou sem medo. Do outro lado da casa, Laurinda enxugava os olhos. O empresário colocou uma mão sobre o ombro dela. E, pela primeira vez desde que aquele mistério surgira, sentiu que havia dado um passo à frente. Que, finalmente, estavam todos caminhando em direção à verdade, mesmo que lenta,
mesmo que ainda doída. O tempo parecia suspenso naquele quintal, como se o vento, as folhas e até a luz soubessem que algo importante estava acontecendo ali. A esposa do empresário, agora sentada ao lado do menino que acabará de descobrir ser seu filho, ainda não sabia exatamente o que fazer com aquela nova realidade. Era como se estivesse andando num terreno que lhe pertencia, mas do qual não se lembrava mais. O menino brincava com um galho, desenhando formas invisíveis no chão. De vez em quando olhava para ela, como se tentasse decifrar quem era aquela mulher tão parecida com ele, mas tão distante. "Qual é o seu nome?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Todos aqui me chamam de Miguel." O nome a atingiu com força inesperada. Ela levou a mão ao peito, como se algo tivesse se movido por dentro. "Miguel", repetiu, com a voz falha. Eu sonhei com esse nome." O menino a olhou com curiosidade. "Você sonha com nomes?" Ela assentiu. "Com vozes. Com lugares. Com calor." Ele voltou a desenhar no chão, em silêncio. Ela quis perguntar mais, mas sentia que qualquer palavra mais poderia quebrar aquele momento tênue. Na sala, Laurinda e o empresário conversavam em voz baixa. Laurinda estava mais serena, mas ainda havia um traço de tensão no canto dos olhos. "Você sabia que ela havia perdido a memória?" perguntou ele. "Não. Nunca tive certeza. Sempre esperei. Sempre acreditei que um dia ela voltaria." "E o menino? Ele sabe que a mãe foi embora. Eu nunca escondi isso. Mas nunca falei mal dela. Disse apenas que ela precisava encontrar um caminho antes de voltar. Ele esperou esse dia a vida toda, mesmo sem saber." O empresário olhou para o jardim, onde a esposa agora oferecia flores caídas ao menino, como se procurasse um ritual de reconexão. "Ela não é mais a mesma", disse ele, pensativo. "Ninguém é depois de esquecer algo assim. E ela vai lembrar?" Laurinda deu de ombros. "Talvez não tudo. Mas o coração lembra, mesmo quando a mente se recusa. O corpo sabe. Os gestos sabem." O empresário sentia um misto de culpa e alívio. Culpava-se por não ter percebido antes, por nunca ter questionado os silêncios da esposa. Mas, ao mesmo tempo, havia um alívio inquietante por ver tudo vindo à tona. A mulher com quem havia se casado escondia uma dor que nem ela mesma conhecia. Nos dias que se seguiram, a esposa voltou ao vilarejo todos os finais de semana. Às vezes com ele, às vezes sozinha. A cada visita, algo se desbloqueava, um cheiro, uma música, uma fotografia. Miguel passou a se aproximar, pouco a pouco, sempre cauteloso, mas curioso. Um domingo, enquanto ajudavam Laurinda a preparar o almoço, Miguel apontou para uma cicatriz no braço da esposa. "Você também tem essa?" Ela olhou, surpresa. "Como assim?" "Eu tenho igual", disse ele, levantando a manga da camisa. Era quase idêntica, uma linha fina, na parte interna do braço. "Como você fez isso?" perguntou ela. "Cai de um muro", respondeu ele, rindo. Ela ficou em silêncio por um tempo. "Eu também." O empresário, que observava de longe, viu como os olhos dela marejaram com aquela descoberta. Pequenos traços do passado estavam voltando, não em explosões de memória, mas em detalhes. Um cheiro, um gesto, um nome. E, mais que isso, uma nova relação estava se formando ali, com raízes em uma história esquecida, mas em crescimento constante no presente. Durante a romaria local, uma das festas mais antigas da região, Miguel foi convidado a tocar sua flauta na missa da alvorada. A esposa insistiu para ir, e dessa vez foi ela quem pegou o volante. O empresário foi no banco do passageiro, em silêncio, admirando a segurança recém-descoberta dela. Ao chegarem à pequena igreja enfeitada com fitas coloridas e bandeirolas, a multidão já se reunia. Miguel subiu no altar improvisado e tocou a mesma melodia que havia tocado no quintal dias antes. A esposa chorou discretamente, as mãos cruzadas no colo. O som ecoava pela nave pequena, entre flores de papel e velas acesas. Após a apresentação, várias mulheres do vilarejo vieram falar com ela. "Você é a moça do convento, não é?" disse uma delas. "Lembro dos seus olhos."
Nunca mais esqueci seu jeito de tocar piano, disse outra. Você tocava nas tardes de domingo. Ela sorria, tímida. Não lembrava dessas pessoas, mas algo dentro dela reconhecia os afetos, os tons de voz, a maneira com que a tratavam. Na volta para casa, o empresário tomou sua mão. E agora? Perguntou ele. Ela olhou pela janela, vendo as oliveiras passarem devagar. Agora eu quero descobrir quem eu sou. Mas não sozinha. E não fugindo mais. Ele sorriu, com a serenidade de quem sabe que a estrada será longa, mas que já deu o primeiro passo. No final da tarde, Miguel dormia no banco de trás. A esposa virou-se para o empresário. Você sabia? Eu soube quando vi a marca. Mas o que me prendeu foi a música. Era sua melodia, tocada por alguém que nem te conhecia, pelo menos, não com a mente. Ela ficou em silêncio, com os olhos úmidos. A mente esquece, mas o amor grava até nos ossos. O sol se punha atrás dos montes, e a estrada se iluminava com o dourado da hora mágica. Eles estavam voltando, sim, mas para um lugar novo, construído com os pedaços daquilo que o tempo quase levou. A transformação da esposa do empresário era nítida. O olhar antes distante agora procurava por detalhes nos rostos, nos cheiros, nas melodias. Como se sua alma estivesse voltando para casa aos poucos. Mas com a verdade se desenrolando, vieram também novas dúvidas, e as primeiras consequências reais daquele reencontro tão improvável. No centro cultural da cidade, o empresário recebeu um convite inesperado. Uma produtora internacional queria fazer um documentário sobre histórias extraordinárias de reconexão familiar em pequenas comunidades europeias. Uma das colaboradoras, que havia estado presente no dia da inauguração, lembrava da reação emocional dele ao ver o menino. A equipe queria ouvir essa história estranha que começou com uma marca de nascença. A proposta o incomodou. Havia algo de sagrado, íntimo demais naquela história para ser exposto como entretenimento. Mas o pedido da produtora trouxe à tona uma questão inevitável. E se outras pessoas começassem a perguntar? E se a história se espalhasse? Naquela noite, ele levou o assunto à esposa. Sentaram-se no mesmo terraço onde tantas conversas haviam começado. Uma produtora quer contar nossa história. Quer dizer, a história entre você e Miguel. Ela arregalou os olhos. Isso é loucura. Eu nem sei se consigo contar direito o que aconteceu. Eu ainda não entendo tudo. Nem eu. Mas precisamos decidir juntos. Eles viram algo ali. E cedo ou tarde, outros também verão. A vila é pequena. As pessoas comentam. Ela ficou em silêncio. Depois perguntou: e se eu não quiser? Então dizemos não. Simples assim. Mas não era simples. A exposição não era o único problema. Havia também a questão legal. Miguel era, oficialmente, filho de Laurinda. Nenhum papel, nenhum registro conectava a mãe biológica à criança, nem ao empresário, que agora desejava, do fundo do coração, fazer parte daquela nova constelação familiar. Começaram, então, os primeiros passos para regularizar a guarda. Com a ajuda de uma advogada especializada, entraram com pedido de reestabelecimento de vínculo materno e reorganização da custódia. Laurinda apoiou totalmente, embora com olhos marejados. Ele sempre foi seu, disse ela à esposa, segurando suas mãos. Eu apenas o guardei por você. A primeira audiência trouxe os obstáculos esperados. O juiz pediu uma avaliação psicológica da mãe biológica, para garantir que o reencontro não causaria confusão emocional à criança. Miguel também seria avaliado. Era o protocolo, diziam. Mas soava como um teste de algo que o coração já sabia. Durante as entrevistas, a esposa revelou as memórias que voltavam aos poucos. Falava de mãos pequenas, de noites em claro no convento, de uma voz interior que sempre lhe dissera que havia deixado algo para trás. A psicóloga percebeu algo importante. Mais do que trauma, havia culpa. Culpa pelo abandono. Culpa pela fuga. E agora, medo de não ser merecedora do amor de Miguel. Enquanto isso, Miguel também passava por mudanças.
O menino que antes se escondia por trás da timidez agora sorria mais. Fazia perguntas. Pediu um caderno de partituras. Queria aprender piano. Dizia que gostava da companhia da moça da música, como ele a chamava nos primeiros dias. Um fim de tarde, no mesmo piano do terraço, a esposa ensinava Miguel a colocar os dedos nas teclas. Ele errava muito, ria mais ainda. O empresário assistia de longe, com o coração cheio. Mas também temia. Um obstáculo inesperado surgiu. Um antigo conhecido de Laurinda, um primo distante, questionou a guarda. Argumentou que, como parente consanguíneo, ele tinha interesse legítimo na criação da criança. Era um homem de intenções dúbias, conhecido por disputas por heranças. A suspeita era de que, ao ver o envolvimento do empresário milionário, ele visse ali uma oportunidade de vantagem financeira. A tensão voltou à casa. Laurinda ficou revoltada. A esposa, em pânico. O empresário entrou em ação. Com a ajuda de sua equipe jurídica, reuniu testemunhos, histórico de cuidado de Laurinda, e até avaliações escolares e comunitárias de Miguel. Durante o processo, no entanto, algo inesperado aconteceu. Miguel escreveu uma carta ao juiz. Com a ajuda da psicóloga, ele expressou seu desejo de continuar vivendo com a avó Laurinda e a mulher da música, que me faz lembrar quem eu sou. A carta emocionou todos. Foi anexada ao processo, reforçando que, mesmo sem palavras, o vínculo estava claro. Não era uma questão de sangue, mas de presença, de escuta, de amor visível. No vilarejo, a história já era assunto em todas as feiras e cafés. Algumas senhoras torciam para a moça do convento conseguir o direito de ser mãe novamente. Outras, mais céticas, murmuravam sobre os perigos de revirar o passado. Um elemento cultural forte se revelou ali. Naquela comunidade portuguesa tradicional, havia uma reverência silenciosa pelas histórias de retorno. A fé em que os caminhos da vida, por mais tortos que fossem, pudessem se endireitar. Muitos viam na história do menino e da mulher uma espécie de milagre, e diziam isso com naturalidade, como se fizesse parte do cotidiano. Na última audiência, o juiz bateu o martelo. Em consideração à manifestação espontânea da criança, aos vínculos afetivos demonstrados e ao desejo legítimo da mãe biológica de reparar o vínculo, conceda o direito compartilhado de guarda entre a avó legal e a mãe biológica. Miguel continuará morando no vilarejo, com livre trânsito entre as residências. E com acompanhamento psicológico supervisionado, até que se sinta completamente seguro. Foi uma vitória. Mas como toda vitória real, teve seu custo. Laurinda precisaria dividir o que sempre foi só dela. A esposa, por sua vez, teria que aprender a ser mãe começando do meio da história. E o empresário teria que abrir espaço para uma nova configuração familiar, que já não girava apenas ao redor de sua vontade, mas dos afetos em construção. Na saída do tribunal, a esposa segurou a mão de Miguel. Ele a olhou, sem dizer nada, e depois disse: "Você pode me chamar de filho?" Ela sorriu, com os olhos brilhando. "Posso, se você me deixar ser sua mãe." Ele assentiu. E, naquele gesto silencioso, selaram algo mais forte que qualquer documento. A casa no campo ganhou uma nova rotina. Agora, os fins de semana eram divididos entre o vilarejo e a casa moderna do casal na cidade costeira. Miguel, tímido no começo, aos poucos se soltava, testando limites, aprendendo palavras novas, tentando entender onde terminava sua antiga vida e onde começava a nova. A adaptação era lenta, mas doce, como uma fruta amadurecendo fora do tempo certo, mas ainda assim cheia de sabor. O empresário, antes acostumado à solidão metódica do seu lar, começou a viver cercado por barulho, risadas, objetos fora do lugar, e um certo som desafinado vindo do piano. Às vezes achava isso tudo um caos. Às vezes achava que finalmente compreendia o que era viver. Miguel transformou o escritório do empresário em uma galeria improvisada de desenhos. Cada folha trazia alguma cena nova: a figueira da avó, a flauta, a sombra da mãe tocando piano e, com frequência, o mar, embora ele só o tivesse visto uma vez. "Por que você sempre desenha o mar?" perguntou a mãe, um dia, enquanto ele coloria. "Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal."
Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Porque quando fecho os olhos, escuto ele me chamando, respondeu ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Na semana seguinte, a mãe decidiu levar Miguel à praia. Foi a primeira vez que ele colocou os pés na areia. O empresário ficou observando os dois correrem como duas crianças. A mulher que antes passava as tardes mergulhada em silêncios agora ria alto. E Miguel parecia ter nascido para aquele lugar. Construiu castelos, enterrou os pés, tentou conversar com as gaivotas. Antes de ir embora, pediu uma concha. Para guardar o som do mar dentro dela, disse, segurando a espiral contra o ouvido. Na volta, o empresário teve uma ideia. E se a gente construísse uma casa aqui, perto do mar? A esposa riu. Já não temos casas demais? Não é por mim. É por ele. Ele sente algo aqui. E, para falar a verdade, eu também. Esse lugar nos acolheu. Ela ficou pensativa. Seria como plantar uma nova raiz. Na semana seguinte, começaram a procurar terrenos. Ao mesmo tempo, as sessões com a psicóloga seguiram firmes. A esposa agora queria entender os vazios da memória, não mais fugir deles. Durante uma sessão, acessou uma lembrança dolorosa, o momento em que decidiu deixar Miguel no convento. Lembrou-se da sensação de culpa, do medo de repetir os erros da própria mãe, do desespero de não saber como cuidar de um recém-nascido quando ela mesma se sentia frágil. Eu achei que estivesse salvando ele de mim, confessou, em lágrimas. A terapeuta apenas assentiu. Mas, no fim, foi ele quem te salvou de si mesma. Enquanto isso, a relação entre Miguel e o empresário se transformava. A primeira vez que o menino o chamou de pai foi desajeitada. Não houve planejamento, nem cerimônia. Pai, me ajuda aqui, disse Miguel, segurando um aviãozinho de papel que não voava direito. O empresário congelou. Depois sorriu. E segurou o avião. Naquela noite, no jantar, contou à esposa. Ele me chamou de pai. Chamou, como se sempre tivesse sido assim. Ela sorriu. Talvez, sempre tenha sido. Com o tempo, as visitas ao vilarejo se tornaram mais leves. Laurinda continuava como parte vital da vida de Miguel, e agora visitava a casa nova com frequência. Ela nunca exigiu nada. Apenas observava, ensinava receitas e contava histórias da vila. Uma delas chamava a atenção de Miguel. Você sabia que o sino da capela só toca sozinho quando alguém encontra sua verdadeira casa? Disse ela, numa tarde. Verdade? Dizem que sim. Mas só acontece uma vez na vida. Miguel ficou obcecado com a ideia. E se ele tocar quando a nossa casa nova estiver pronta? Então saberemos que foi o lugar certo, respondeu a mãe, sorrindo. Durante a construção da casa na praia, Miguel desenhou em todas as paredes antes de elas serem rebocadas. O arquiteto quase enlouqueceu. Mas o empresário permitiu. Disse que os traços do coração também fazem parte da estrutura. No meio dessa fase de recomeço, surgiram novos desafios. Miguel começou a questionar a ausência do pai biológico. Perguntas surgiam do nada. Como ele era? Ele sabia tocar música? Ele sabe que eu existo? A esposa, apesar de tudo que já havia revelado, não sabia as respostas. Eu não sei, repetia, com dor. Decidiram então fazer um teste genético. Não para procurar o pai, mas para garantir que, caso algum dia o passado batesse a porta, estivessem preparados. O resultado não trouxe surpresas. Apenas a confirmação de que o menino era, sim, filho dela. Ainda assim, o processo mexeu com todos. O empresário ficou em silêncio por dias. Sentia-se como um intruso, embora nunca tivesse tentado ocupar espaço alheio. Foi Miguel quem, de novo, trouxe as coisas para o lugar certo. Você não precisa ser meu pai de sangue. Você é meu pai de estar aqui. E isso é mais difícil. O empresário engoliu o choro. Estar aqui é a melhor coisa que já fiz. No dia da mudança para a casa nova, a família se reuniu. Laurinda trouxe o primeiro pão feito no forno. A esposa levou o piano.
O empresário trouxe uma muda de figueira para plantar no quintal. Antes do pôr do sol, Miguel subiu até o pequeno terraço com vista para o mar. E, num gesto silencioso, levou a concha ao ouvido. Foi então que aconteceu. O sino da pequena igreja ao longe, o mesmo que só tocava sozinho segundo a lenda local, soou uma única vez. Sem vento. Sem ninguém por perto. A família parou. O som ecoou com suavidade. Escutaram, disse Miguel, com os olhos brilhando. A esposa levou a mão ao peito. O empresário sorriu. Parece que encontramos nossa casa. E ali, entre areia, amor e som de sino, eles plantaram uma nova história. A casa à beira-mar agora estava longe de ser apenas uma estrutura de tijolos e cimento. Ela se tornará, aos poucos, uma morada de afetos, uma nova realidade que refletia a reconstrução das memórias perdidas. O novo lar, com o cheiro de madeira recém-pintada e o som constante das ondas, se transformava em um símbolo de recomeço, mas, como toda nova jornada, também estava longe de ser simples. A esposa, que havia vivido sob o peso da ausência, agora vivia o oposto, o peso da presença. Estava rodeada por novas escolhas, novas responsabilidades. Por mais que fosse natural para ela querer proteger o menino de qualquer sofrimento, uma parte de sua mente se perguntava: será que estou fazendo a coisa certa? A adaptação de Miguel, embora visivelmente positiva, ainda trazia seus desafios. Às vezes, ele se isolava no seu quarto, estudando partituras ou simplesmente olhando para o mar, como se tentasse entender o que se passava dentro de si. Ele não falava muito sobre o pai biológico, mas a presença do empresário em sua vida estava se tornando cada vez mais sólida. A pergunta, no entanto, permanecia ecoando na mente da esposa: será que estou roubando algo dele ao me intrometer tanto? No início da primavera, os ventos pareciam mais fortes. Miguel começou a dar sinais de que estava pronto para explorar mais o mundo além da casa e do vilarejo. Ele tinha vontade de aprender mais sobre a música local, de viajar até a cidade mais próxima para estudar. Já não era mais o menino tímido e retraído que ficava nas sombras. Ele se aproximava das pessoas com mais confiança. No entanto, o empresário sentiu-se desconfortável com a ideia de perder Miguel por mais tempo. O homem de negócios, que antes havia se orgulhado de sua capacidade de controle, agora se via impotente diante das escolhas do garoto. Miguel não precisava mais de um pai que o protegesse o tempo todo. Ele já estava criando asas, e isso, em certo modo, aterrorizava o empresário. Eu não sei se estou pronto para vê-lo partir, confessou, numa noite em que ambos estavam sentados à mesa de jantar. O vinho, que normalmente apenas acompanhava a refeição, agora parecia um refúgio. A esposa olhou-o, em silêncio. Havia algo em sua expressão que parecia ocultar mais do que revelava. Por mais que quisesse proteger Miguel da dor do abandono, ela sabia que não seria justo impor sua vontade sobre ele. O filho havia crescido, estava florescendo de uma maneira que ela nunca imaginara. Miguel estava começando a buscar seus próprios caminhos, e ela sabia que seu papel ali era guiá-lo sem aprisioná-lo. Ele precisa de liberdade para crescer. Não podemos segurá-lo aqui, disse ela, com a voz firme, mas cheia de uma ternura que só o tempo poderia oferecer. O empresário suspirou, sentindo o peso daquela decisão. Ele sabia o que ela dizia, mas a ideia de deixar o menino seguir seu próprio rumo lhe causava uma sensação de vazio. Eu sei que você tem razão, mas não consigo evitar o medo de perdê-lo. A esposa estendeu a mão e tocou a dele. Não é sobre perder, é sobre deixá-lo viver. Ela sabia, melhor do que ninguém, que sua própria vida também havia sido uma busca por liberdade. Agora, ela tinha a chance de dar a Miguel a mesma coisa, a chance de escolher seu próprio caminho, sem medos ou amarras. No dia seguinte, Miguel expressou a vontade de estudar música em uma escola maior na cidade, e o empresário, apesar de seu medo, não teve coragem de impedir. A escola de música era renomada e ficava na capital, um lugar onde ele teria acesso a instrumentos melhores, professores mais capacitados e uma rede de apoio mais sólida. Mas isso significava que Miguel estaria distante, que a convivência diária, com risos e perguntas, seria substituída por telefonemas esporádicos e visitas ocasionais. A esposa apoiou a decisão de Miguel, mas, ao mesmo tempo, sentia a pressão do vazio que se formava. Não podia negar que estava temendo a distância que se aproximava.
Havia algo muito íntimo em como ela estava conectada a Miguel, um vínculo que nem o tempo nem a distância poderiam apagar, mas que ainda assim parecia que ela teria que revisitar constantemente, como se estivesse caminhando na linha tênue entre a maternidade e a liberdade. No entanto, a decisão estava tomada. E logo, Miguel embarcou para a cidade. O dia da despedida foi silencioso, sem grandes palavras ou promessas. Só o abraço apertado da esposa, que agora via naquele menino o reflexo do amor que ela um dia pensou ter perdido, e a presença do empresário, que se manteve firme, mas com os olhos vermelhos. A casa à beira-mar ficou mais vazia, mas não menos cheia de vida. O tempo se arrastava, sem que nenhum dos dois soubesse exatamente o que fazer com o silêncio que se formava. Nos primeiros dias sem Miguel, o empresário começou a perceber que sua maior inquietação não era sobre o futuro de Miguel, mas sobre o seu próprio lugar na história. Como ele havia se tornado uma figura paternal sem realmente ser o pai biológico. O que isso significava para ele, para o seu legado. Ele começava a entender que não poderia controlar tudo, não Miguel, nem mesmo seus próprios sentimentos. O processo de paternidade não tinha nada a ver com títulos ou assinaturas em papéis, mas com o amor que se constrói dia após dia, com gestos pequenos e grandes, e com a capacidade de dar liberdade sem medo. Durante os dias que se seguiram, o empresário e a esposa continuaram a construir sua vida. Sem Miguel, o casamento deles passou a ser uma nova construção, agora mais forte, mais compreensiva. Eles eram os pilares um do outro, e o amor deles era o alicerce que sustentava tudo o que haviam conquistado. Miguel, por sua vez, estava florescendo na nova escola. Ele se dedicava a aprender, a experimentar, a escrever novas músicas. O telefone tocava menos do que o esperado, mas quando ele ligava, as conversas eram mais profundas, mais maduras. A separação, ainda que temporária, trouxe uma nova dinâmica para todos. Cada um se reorganizava, se adaptava e, principalmente, se descobria mais. E assim, sem pressa, o empresário e sua esposa aprenderam a viver com a saudade, sabendo que, se o amor era genuíno, sempre haveria espaço para o reencontro. O tempo na casa à beira-mar continuava a passar lentamente. O ritmo da vida havia mudado, e o vazio que antes parecia insuportável, agora parecia mais um espaço a ser preenchido com novas descobertas. Sem Miguel, a casa se transformava em um refúgio silencioso para o empresário e a esposa, mas também um lugar de reflexões profundas. O que antes parecia ser apenas uma casa moderna e fria, agora carregava um significado mais profundo. Cada cômodo parecia ressoar com a presença do garoto, mas também com os ecos das escolhas e mudanças que todos estavam fazendo. O empresário, apesar de sua apreensão inicial, começava a perceber algo que lhe parecia improvável. Ele havia se acostumado ao silêncio. Não que tivesse perdido a alegria pela ausência de Miguel, mas ele e a esposa estavam desenvolvendo uma nova forma de se comunicar. Eles começaram a se conhecer novamente, como se estivessem recomeçando do zero, não mais sob a pressão do passado, mas com a leveza que a saudade pode trazer. Cada um sentia a falta do menino, mas também entendia que sua ausência era parte de seu crescimento, e de seu próprio. A esposa, que sempre fora mais reservada, encontrava uma nova liberdade de se expressar. Começou a explorar seus próprios hobbies, como a jardinagem, e até a escrever pequenas poesias sobre o mar. Era algo simples, mas que trazia uma sensação de preenchimento no dia a dia. O empresário, por sua vez, dedicava-se ainda mais aos negócios, mas sem a mesma obsessão de antes. Ele sabia que seu império precisava de sua atenção, mas sentia que havia algo maior agora, uma nova perspectiva sobre a vida. Mais importante do que os números e lucros, ele começou a entender que as relações que cultivava, especialmente as familiares, eram o que realmente importava. O processo de reconstrução de sua própria história, que antes parecia distante e intangível, agora estava acontecendo aos poucos, e ele começava a perceber que a chave para o seu futuro estava na capacidade de viver com mais leveza e autenticidade. O telefone tocava de vez em quando, e as chamadas de Miguel eram sempre esperadas com ansiedade. Mas, conforme os meses foram passando, a esposa e o empresário começaram a perceber que havia algo de mais profundo acontecendo no vínculo entre eles e o garoto. Miguel estava criando sua própria identidade, se afastando fisicamente, mas com cada conversa, com cada ligação, ele reforçava o que eles sabiam. O amor entre eles não dependia de proximidade. Ele era, agora, um elo invisível que os unia, por mais distante que estivessem fisicamente. No vilarejo,
A história de Miguel e sua nova família continuava a ser comentada, mas de uma maneira diferente. O primeiro choque já havia passado, e a comunidade começou a aceitar o novo arranjo com naturalidade. A vila inteira parecia se orgulhar da coragem da mulher que retornou para buscar o filho que deixará para trás e da maneira como a história dele se transformará em um conto de amor e redenção. O que ninguém sabia, no entanto, era que a esposa, durante uma de suas visitas ao vilarejo, encontrou algo inesperado. Uma carta antiga, escrita pela sua mãe, que havia sido guardada por muitos anos e esquecida. A carta era uma explicação sobre o motivo pelo qual ela havia tomado a difícil decisão de deixar Miguel na instituição. A mãe da esposa, com uma compreensão que só o tempo podia oferecer, havia escrito que o que parecia uma separação foi, na verdade, um sacrifício para dar ao filho uma vida melhor. Um sacrifício doloroso, mas necessário. A esposa ficou com a carta nas mãos por algum tempo, observando as palavras de sua mãe, e a realização foi imediata. O amor é feito também de escolhas difíceis. Ela, que sempre viverá com a culpa daquela decisão, agora entendia profundamente o que sua mãe havia sentido. E, mais importante, entendeu que ela mesma não precisava carregar essa culpa. Durante semanas, ela guardou a carta, sem mostrar ao empresário. Era um pedaço de história que precisava ser absorvido por ela mesma, sem pressa de compartilhá-lo. Mas uma tarde, ao olhar para o mar enquanto o sol se punha, ela decidiu que era hora de contar. Não pela pressão do passado, mas pela clareza que ela havia finalmente alcançado. Ao jantar, com Miguel ainda distante, ela compartilhou a carta com o empresário. Eu encontrei algo que mudou tudo para mim, disse ela, com a voz suave. A carta de minha mãe. O empresário olhou para ela, curioso. Ela entregou o papel e ele leu com atenção, sentindo o peso das palavras, mas também a leveza da compreensão que chegava finalmente. Ela fez o que achava ser o melhor. E, de certa forma, eu estou fazendo o mesmo. Talvez o maior sacrifício seja justamente deixar as pessoas livres para fazer suas próprias escolhas, disse ela, enquanto seus olhos se encharcavam de emoção. O empresário sentiu um aperto no peito, mas também uma sensação de paz. Ele sabia que a esposa havia dado um passo muito importante, e agora ambos estavam livres, finalmente, das sombras do passado. A história deles, e a de Miguel, poderia ser reescrita com mais clareza. Eles eram uma família, não por um vínculo biológico, mas pelo amor incondicional que haviam construído. Miguel, embora longe, nunca foi uma ausência completa. Ele estava presente nas conversas diárias, nas lembranças que compartilhavam, nas expectativas que os mantinham conectados. Mesmo na distância física, ele fazia parte de cada escolha, de cada passo que o empresário e a esposa davam. E enquanto o tempo passava, a saudade que antes apertava o coração agora se tornava uma presença mais serena. Eles sabiam que, assim como a maré, o amor os traria de volta, de uma forma ou de outra. E foi assim que o empresário e a esposa começaram a entender que a verdadeira família não se mede pela proximidade, mas pela profundidade do vínculo que a sustenta. A jornada deles não havia sido fácil, mas o amor deles, agora mais forte e mais claro, era tudo o que precisavam para continuar. O tempo, como sempre, continuava sua marcha implacável. A vida à beira-mar, embora repleta de momentos de reflexão e crescimento, agora também trazia uma energia renovada, algo que se refletia nas pequenas ações diárias. O empresário e a esposa, mais seguros de si, viviam agora com a certeza de que a família que haviam formado não era apenas uma questão de sangue, mas de escolhas, sacrifícios e, acima de tudo, de amor. O inverno chegou mais cedo naquele ano. O vento cortante e o mar agitado traziam uma sensação de renovação. O casal passava mais tempo dentro de casa, acendendo a lareira, conversando sobre o futuro e explorando seus próprios desejos e sonhos. A ideia da casa nova, que antes parecia apenas uma fuga do passado, agora se transformava em um verdadeiro lar, um lugar onde podiam viver de maneira mais autêntica, sem os fantasmas que tantos assombraram. Enquanto isso, Miguel, na capital, continuava seus estudos na escola de música. A distância física entre ele e sua nova família havia criado um espaço onde todos começavam a se ajustar, mas de uma forma que se tornava cada vez mais natural. As chamadas telefônicas de Miguel eram frequentes, e as conversas continuavam profundas, mas agora, mais amadurecidas. O garoto já não falava apenas sobre o que aprendia nas aulas ou sobre o que via na cidade. Ele começava a discutir sobre sentimentos,
sobre suas inseguranças e sobre suas descobertas artísticas. Havia uma nova confiança nele, algo que só podia ser atribuído ao espaço de liberdade que seus pais haviam dado, sem pressões, sem cobranças. Uma noite, enquanto o empresário e a esposa tomavam café ao lado da lareira, o telefone tocou. Era Miguel. Mãe, pai, eu tenho algo a dizer. A voz do garoto, que antes soava distante e hesitante, agora estava mais firme. Eu decidi que quero voltar para casa. Não permanentemente, mas quero passar um tempo com vocês. Eu sinto falta do som do mar, da casa de vocês, e, principalmente, de estar com vocês. A esposa segurou o telefone com força. As palavras de Miguel, que antes pareciam um sonho distante, agora eram uma realidade palpável. O empresário, ao ouvir aquilo, sentiu uma onda de alívio. Ele sabia que, de alguma forma, o afastamento de Miguel havia sido necessário para que o garoto crescesse e se encontrasse, mas o pensamento de tê-lo de volta em sua vida, mesmo que por um tempo, era como um bálsamo para a alma. Miguel, querido, você é sempre bem-vindo em casa, respondeu a esposa, com a voz emocionada. Estamos contando os dias para te ver. O empresário, ao lado dela, se sentiu tomado por uma sensação de plenitude. Sabia que, por mais que a vida tivesse sido imprevisível e desafiadora, o que realmente importava agora era o amor que haviam construído juntos, e o fato de que aquele amor resistiria a qualquer distância. A preparação para a chegada de Miguel foi como um retorno a um velho sonho. Eles limpariam a casa, preparariam o quarto dele, e se certificariam de que tudo estivesse perfeito, mas, mais importante, estariam prontos para recebê-lo de volta com corações abertos e ansiosos. Quando finalmente o dia chegou, o carro parou na frente da casa. O empresário e a esposa estavam à porta, esperando. O vento ainda soprava forte, mas a sensação de calor que emanava de dentro da casa era palpável. Miguel saiu do carro, seu rosto familiar, mas agora com uma nova expressão, mais maduro, mais seguro. Quando ele viu os pais, um sorriso largo se espalhou por seu rosto. Ele correu para abraçá-los, e o momento, simples e silencioso, foi mais eloquente do que qualquer palavra poderia ser. Eu senti tanto a falta de vocês, disse Miguel, sua voz embargada. O empresário, que não costumava expressar emoções abertamente, simplesmente o abraçou com força. Você não tem ideia do quanto estávamos esperando por este momento, disse ele, e pela primeira vez, as palavras não soaram mecânicas ou calculadas, mas carregadas de uma emoção genuína. Dentro de casa, tudo estava pronto para o reencontro. O piano, que antes ficava silencioso, agora estava à espera de Miguel, assim como o quarto que ele havia deixado. A mesa de jantar estava posta, com todos os pratos favoritos de Miguel, e a família se reuniu ao redor da mesa, compartilhando histórias e risadas. Era um retorno simples, mas profundamente simbólico. Miguel, ao olhar ao redor, percebeu que, embora o ambiente fosse familiar, havia algo mais ali, uma sensação de pertencimento, como se aquele fosse o lugar certo para ele, o lugar onde poderia crescer, errar, aprender e, acima de tudo, ser amado sem reservas. O empresário e a esposa trocavam olhares. Ambos sabiam que a jornada deles havia sido cheia de desafios, mas também de vitórias. O maior triunfo, no entanto, não estava em sua casa luxuosa ou nos bens materiais que haviam conquistado, mas na conexão que haviam criado entre si, principalmente com Miguel. Enquanto comiam, Miguel pegou a mão do empresário e da esposa. Eu estava pensando, um dia, quando todos nós estivermos mais velhos, quero escrever uma música sobre tudo que vivemos juntos, para que a nossa história seja lembrada para sempre. O empresário sorriu, a emoção tornando seus olhos brilhantes. Nós já vivemos uma história que vale a pena ser contada, Miguel. E ela não precisa de música. Ela já está dentro de nós. A esposa, com os olhos marejados, concordou. Eles sabiam que, mesmo que o tempo separasse de novo, o vínculo que tinham não se perderia. Ele estava gravado no coração de cada um deles. E, assim, o reencontro das almas se deu, não por acaso, mas pela força de um amor que resistiu ao tempo e à distância, e que agora se estabelecia, mais forte do que nunca, como a base da nova família que haviam construído juntos. Os meses seguintes ao reencontro foram preenchidos com momentos de simples felicidade. A casa à beira-mar, que havia sido palco de tantas mudanças e transformações,
agora respirava a tranquilidade que só a verdadeira família pode oferecer. Miguel, de volta ao seu lar, continuava seus estudos de música com dedicação, mas sempre com o sentimento de pertencimento que antes lhe faltava. A cada dia, ele amadurecia mais, encontrava sua verdadeira voz não só como músico, mas também como pessoa, e o empresário e a esposa estavam lá para testemunhar esse crescimento. O relacionamento deles, que também havia sido marcado por provações, se tornava mais forte a cada momento compartilhado. O marido, antes tão centrado em seus negócios e em sua busca por controle, agora se via de forma diferente. O amor, ele descobrira, era o maior legado que poderia deixar. Não era sobre os números em uma planilha ou sobre as conquistas materiais, mas sobre os momentos ao lado daqueles que realmente importavam. A esposa, com sua personalidade acolhedora e forte, também se transformará ao longo de todos aqueles meses. Havia se livrado da culpa que carregava por tantas décadas e agora se permitia viver sem medo do futuro. Ela reconheceu que sua maior vitória não estava em resolver o passado, mas em construir algo novo e genuíno no presente. A dor da separação de Miguel, há tantos anos, foi finalmente superada, e agora ela sabia que a vida os havia reunido para dar ao filho e a si mesma uma nova chance de felicidade. Miguel, ao longo desses meses, encontrou sua própria voz no cenário musical, mas também algo mais profundo, a confiança. Ele havia começado a entender que, para ser quem realmente era, não precisava procurar por mais respostas externas, mas sim se conectar com o amor e a força daqueles ao seu redor. Ele sabia que os dias de incertezas haviam ficado para trás. Sua jornada estava apenas começando, e agora ele estava mais preparado do que nunca para enfrentá-la. Naquele verão, a família decidiu fazer uma viagem para um local distante. Não era uma viagem luxuosa, mas sim uma oportunidade para todos se desconectarem da rotina e se reconectarem uns com os outros. Foi uma viagem simples para um vilarejo costeiro, onde o mar batia forte nas rochas e o vento trazia o cheiro da natureza pura. Eles passaram os dias explorando, caminhando pelas trilhas e fazendo piqueniques à beira-mar, sempre acompanhados pela risada de Miguel, que nunca parecia cansado de brincar com o empresário e a esposa. A última noite da viagem foi marcada por um momento especialmente simbólico. Eles se sentaram à beira da praia, observando o horizonte enquanto o sol se punha. O vento estava suave, e o som das ondas quebrando parecia uma melodia perfeita para aquele momento. Miguel, que havia se aprofundado em sua música, pegou sua guitarra e começou a tocar. Não era uma música complexa, mas a simplicidade e a sinceridade das notas emocionaram os dois. "Eu compus isso para vocês", disse Miguel, olhando para a esposa e o empresário. "Não é só uma música. É o que sinto agora, tudo o que vivi com vocês. Espero que gostem." Enquanto tocava, as palavras que ele cantava pareciam se entrelaçar com os sentimentos de todos os três. A música falava de amor, de reconciliação, de famílias que, apesar das tempestades, sempre encontram uma maneira de se reerguer. Cada acorde parecia tocar algo profundo nos corações deles. A esposa e o empresário se entreolharam, sem palavras, mas com os olhos brilhando de emoção. O que quer que o futuro lhes reservasse, eles sabiam que haviam completado um ciclo. Eles haviam passado por momentos de dor, de incertezas, mas, mais do que isso, haviam encontrado algo que muitos buscam a vida inteira: a verdadeira conexão familiar. Miguel terminou de tocar e olhou para os pais, agora com um sorriso suave no rosto. Eles estavam ali, juntos, não mais como uma família forçada por circunstâncias, mas como uma família que escolhera estar unida. O empresário se aproximou e colocou a mão no ombro de Miguel. "Você não só tocou a nossa alma, Miguel, mas você nos mostrou que, independentemente de onde estivermos ou do que passamos, a verdadeira força de uma família está em seu coração. E você, filho, é a nossa razão para continuar acreditando no amor e no futuro." A esposa, com lágrimas nos olhos, completou: "O que aprendemos juntos foi que o amor não é uma linha reta, mas sim um caminho que percorremos juntos, um passo de cada vez. E nós, Miguel, estamos tão felizes por ter você ao nosso lado." Miguel sorriu, com o coração leve e tranquilo, sabendo que aquele momento, ao lado dos dois, era o mais importante de sua vida. Não importava o que o futuro trouxesse, ele já tinha o que mais precisava: amor, apoio e um lugar para chamar de lar. E, assim, a família à beira-mar, que tinha começado como um quebra-cabeça de peças dispersas, se completou de maneira mais plena do que jamais imaginariam.
Eles não eram apenas um casal e um garoto. Eles eram uma história de recomeços, de aceitação e, acima de tudo, de amor incondicional. O ciclo se fechou. A saudade transformou-se em presença, e a dúvida deu lugar à certeza. Com Miguel de volta, com o amor que os unia, a vida estava finalmente no caminho certo. E, enquanto o mar continuava a cantar sua canção eterna, a família sabia que seu maior presente havia sido o encontro das suas almas, que agora dançavam juntas em perfeita harmonia. Fim. Se você chegou até o final, comente, marca, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.